às vésperas da comemoração do dia de Pentecostes e hoje, no Gotas de Conhecimento, nós falaremos sobre a história do movimento pentecostal no Brasil. Aonde está aquele povo barulhento? Será que já chegou ou ainda vai chegar? São considerados como crentes anormais, mas eu sou e sei que são os pentecostais. Se tem Mical aqui, não vai nos intimidar. Quem é pentecostal? Eu perguntei. Quem é pentecostal? Glorifica e dá lugar. Se aqui na igreja tem crente pentecostal, me dá um sinal, me dá um sinal. Se aqui na igreja tem homem pentecostal, me dá um sinal, me dá um sinal. Nós já aprendemos que por volta do ano 33 depois de Cristo, mais ou menos 10 dias após Jesus haver ascendido aos céus, diante de aproximadamente 500 pessoas, os discípulos se encontravam reunidos em Jerusalém, conforme a instrução que Jesus lhes havia dado. Em seguida, Jesus disse: "Enquanto ainda estava com vocês, eu lhes falei que devia se cumprir tudo o que a lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam a meu respeito." Então, ele lhes abriu a mente para que entendessem as Escrituras e disse: "Sim, está escrito que o Cristo haveria de sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia, e que a mensagem de arrependimento para o perdão de pecados seria proclamada com a autoridade de seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Agora envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até que sejam revestidos do poder do céu." Então, os discípulos permaneceram em Jerusalém, aguardando essa promessa que Jesus fez, que se concretizou exatamente 10 dias após Jesus ter ascendido aos céus. Foi exatamente durante a festa de Shavuot, a festa das colheitas, das primícias, das semanas, que nós já estudamos nas últimas aulas. Foi durante esta festa, os discípulos estavam reunidos em Jerusalém, aguardando a promessa que se cumpriu. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E esse evento se repetiu em Samaria, Damasco, Cesareia e Éfeso. Até aquele dia, os discípulos haviam ficado confinados em Jerusalém, mas imediatamente após aquele dia de Pentecostes, eles passaram a espalhar as boas novas do Evangelho por toda a Judéia, a Samaria e até os confins da terra. Assim, aquele dia de Pentecostes foi o prelúdio, o início de vários outros Pentecostes ao longo da história. Por volta do ano 96 depois de Cristo, Clemente, bispo de Roma, e Inácio, bispo de Antioquia, documentaram a continuidade da operação dos dons proféticos, manifestações miraculosas, revelações, libertação de endemoniados, o falar em línguas estranhas, discernimento de espíritos, profecias, ressurreição de mortos e dons de cura. Do terceiro século até o início do século XX, há inúmeros registros de manifestações espirituais vivenciadas pelos cristãos em diferentes partes do mundo. E olha só o que aconteceu no século XX. Em nossas duas últimas gotas de conhecimento, falamos sobre 2 acontecimentos que geraram frutos de vida eterna para mim e para você. Estou falando do avivamento do país de Gales e do avivamento da Rua Azusa. Sabe o que esses 2 eventos tiveram em comum, entre tantas outras coisas? 2 homens improváveis. Um foi o Evan Roberts, um rapaz
de 26 anos, branco, pobre de Marredeci, insignificante, cavador de mina de carvão mineral. O outro improvável, William Seymour, negro, filho de escravo, pobre de Marredeci, cego de um olho, insignificante. Outro improvável. Essa palavra improvável te faz lembrar alguém de um lado do mundo, lá em Gales, em 1904, Evan Roberts, 26 anos, se juntou a outros improváveis, de 16, 18, 20 anos, e incendiaram o mundo, sem televisão, sem telefone, sem internet ou redes sociais. O avivamento de Gales se caracterizou basicamente pelo arrependimento de pecados e um estranho senso de urgência em propagar novidade, em contraposição à religiosidade fria dos cristãos daquela época. Sabe uma das coisas assim mais inusitadas que eu vejo ali no avivamento de Gales? Foi que o derramar do Espírito Santo no meio do corpo de Cristo, no meio da igreja do Deus vivo, o derramar do poder de Deus, do Pentecostes, no meio daqueles cristãos, fez uma revolução social e econômica. Sabe como? Os bares começaram a ficar vazios por falta de clientes. A mesma coisa aconteceu com os prostíbulos. E, em vez de os credores saírem correndo atrás dos devedores, aconteceu o inverso. Os devedores começaram a correr atrás dos credores para pagar. E quantias numerosas de dinheiro foram transferidas de devedores para credores e altas dívidas foram quitadas naquela época. Durante os cultos, os relógios eram completamente ignorados. O culto tinha hora para começar, mas ninguém nunca sabia a hora que ia terminar. Se começasse assim às 19 horas, terminava lá para as 3 horas da manhã. E quando o povo saía da igreja lotada, já tinha uma multidão do lado de fora querendo entrar para o culto da madrugada. Em algumas cidades de Gales, quando os evangelistas chegavam, quando os pregadores do evangelho chegavam, as lojas fechavam, o comércio parava, porque todo mundo queria ir para as reuniões de avivamento. Ninguém queria perder. Um repórter famoso do jornal London Daily foi a uma das reuniões em Gales e escreveu: "Não há anúncios, nada de bandas nem cartazes. Não há nem música instrumental, apenas uma multidão que ora e que canta enquanto ora. Mas são ordeiros e incrivelmente reverentes, tanto nos corredores quanto nos bancos, sentados ou em pé, em qualquer parte do edifício onde esteja o centro da tempestade da reunião. A maioria deles, jovens e trabalhadores de minas." As chamas se alastraram e as pessoas ficavam impactadas só de ouvir falar no avivamento de Gales. A revolução social que aconteceu foi totalmente movida pelo arrependimento de pecados. As pessoas batiam no peito, arrependidas de seus pecados. Os criminosos iam às delegacias confessar os seus pecados. Para vocês terem ideia do impacto desse avivamento, as reuniões políticas no parlamento eram adiadas. Sabe por quê? Porque os parlamentares queriam comparecer às reuniões de avivamento. E ao invés de gastar os seus salários com bebida e jogo, os trabalhadores passaram a levar os seus salários para casa, para suas famílias. E por causa da convicção trazida pelo Espírito Santo, a restituição foi um traço forte do avivamento de Gales. Não só Gales, mas toda a Grã-Bretanha foi altamente impactada por esse avivamento. E a notícia se espalhou pela Europa toda, foi para a Suécia, foi para a Finlândia, foi para a Alemanha, foi para a Grécia, foi para tudo quanto é lugar, ao ponto de atravessar o oceano e chegar aos Estados Unidos. Uma onda de evangelistas, de pastores, de missionários se esparramou pelo mundo. Nem mesmo os novos convertidos podiam se conter. Eles tinham que contar aquela novidade, aquelas boas novas que ardiam dentro dos seus corações. Em 1905, a chama se esparramou como um fósforo num palheiro. Aí, sabe o que aconteceu? William Seymour, aquele cego de um olho, pobre de Marredeci, filho de escravos, encontrou lá um galpão que era uma igreja abandonada. Pegou uma caixa daquelas de frutas de madeira, colocou em cima da cabeça e pôs a boca no pó e a bunda para cima. E começou a clamar pelo Deus vivo. Ele, naquele galpão na Rua Azusa, escondido lá dentro, clamando ao Deus vivo, sozinho. O povo começava a passar na rua, na frente do galpão. Só de passar na frente do galpão, as pessoas paravam, começavam a se arrepender dos seus pecados. Elas se arrependiam dos seus pecados no meio da rua e sem ninguém falar nada, entravam no galpão.
E aquele galpão encheu, meus amados. Encheu, 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 até que explodiu. O movimento da Rua Azusa se baseou na passagem bíblica de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Lembra? A festa de Shavu, a festa de Pentecostes, 10 dias após Jesus ter subido aos céus. E o que aconteceu ali? Naquele dia que ficou conhecido como dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre eles e eles passaram a falar novas línguas. Alguns, admirados e perplexos, perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Outros, porém, zombavam e diziam: eles estão bêbados. Então Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão: ouçam com atenção, todos vocês, povo da Judéia e habitantes de Jerusalém. Escutem o que eu lhes digo. Estas pessoas não estão bêbadas, como alguns de vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei o meu espírito até mesmo sobre os servos e sobre as servas, e eles profetizarão. Farei maravilhas em cima, no céu, e sinais embaixo, na terra. Baseados nessa narrativa do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, os avivalistas da Rua Azusa criam que o Espírito Santo havia sido derramado indistintamente sobre as pessoas. Não só sobre os velhos experientes, mas também sobre os jovens. Não só sobre os homens, mas também sobre as mulheres. Não só sobre as pessoas livres, mas também sobre os escravos. Assim, a oportunidade de ministração foi facultada até às crianças. Com isso, a partir desse modo de enxergar a ação do Espírito Santo, vários protocolos e padrões foram quebrados. As mulheres passaram a pregar a palavra de Deus, a escrever artigos, a ministrar canções, a editar jornais, a dirigir escolas e a serem enviadas como evangelistas e missionárias pelo mundo afora. Um grande escândalo. Do avivamento da Rua Azusa surgiram 3 grandes denominações nos Estados Unidos. A Igreja de Deus, em 1906, a Assembleia de Deus, em 1911, e a Igreja Internacional do Evangelho Quadrangular, em 1923. Aqui no Brasil, o movimento teve início em 1910, com a Congregação Cristã do Brasil, a partir da pregação do missionário ítalo-americano Luiz Francisco. As primeiras igrejas da Congregação Cristã do Brasil foram fundadas no Paraná e em São Paulo. Mas eu vou contar para vocês a história mais marcante do movimento pentecostal do Brasil. Ela começa com 2 suecos que se conheceram nos Estados Unidos em 1909. Gunnar Wingren e Daniel Beck se conheceram na primeira igreja batista sueca da cidade de Chicago, nos Estados Unidos. Ambos, inflamados pelas chamas do avivamento de Gales e da Rua Azusa, atenderam ao chamado para a obra missionária. Deus lhes disse que deveriam ir para um lugar chamado Pará. Eles não tinham a mínima ideia de onde ficava isso. Daí foram para a biblioteca pública e, examinando o mapa mundi, descobriram a palavra Pará no mapa do Brasil. Em 19 de novembro de 1910, os 2 suecos aportaram em Belém do Pará, onde se uniram à Igreja Batista local. Quando havia aprendido português o suficiente para ser entendido, Daniel Begg começou a evangelizar as pequenas cidades e vilas ao longo da estrada de ferro Belém-Bragança. Ele também foi pioneiro na evangelização da ilha de Marajó. Acontece que compartilhar suas experiências pentecostais custaram a esses 2 missionários a expulsão da Igreja Batista em que estavam. Com eles foram excluídos outros 16 membros da Igreja Batista de Belém. Assim, ao todo, eram apenas 18 pessoas no início da missão da fé apostólica em Belém, que mais tarde passou a ser denominada Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Gunnar Wingren pastoreou a Igreja de Belém por 14 anos. Impulsionado por aquele senso de urgência em propagar as boas novas, Wingren viajava recorrentemente plantando igrejas Assembleias de Deus do norte ao sul do Brasil, tendo chegado até a Santa Catarina. Eles criam que a segunda vinda de Jesus era iminente e que eles não podiam perder tempo,
precisavam propagar as boas novas do Evangelho. No Brasil, o primeiro registro de batismo com o Espírito Santo é de 1908, quando o pastor batista Paulo Malaquias o recebeu em Ramadá e Juí, no Rio Grande do Sul. Registra-se também que o pastor Leto Batista Pedro Galdrim teve a mesma experiência em 1909. Nas décadas de 40 e 50, são iniciados os movimentos de renovação espiritual entre os batistas tradicionais brasileiros, dando origem à Convenção Batista Nacional na década de 60. Nos anos 50, começaram as cruzadas de milagres e curas em tendas que deram origem à Igreja Quadrangular do Brasil e a outras denominações pentecostais. Nas décadas de 60 e 70, irrompeu o avivamento pentecostal entre presbiterianos e metodistas, que deu origem a dois destacados movimentos, a Igreja Presbiteriana Renovada e aos metodistas wesleyanos. Em todo o mundo, no ano 2000, os crentes pentecostais carismáticos e neocarismáticos chegaram a 523.767.390 pessoas. No Brasil, segundo o censo do IBGE, no ano 2000, os pentecostais totalizavam 67,2% dos 26.184.941 evangélicos brasileiros. O pentecostalismo é um movimento cristão evangélico que enfatiza a experiência direta, pessoal, do cristão com o batismo com o Espírito Santo. Em sentido estrito, nós, pentecostais, buscamos refletir o estilo de adoração e ensino encontrado em Atos dos Apóstolos. E em sentido amplo, o movimento pentecostal inclui diferentes perspectivas, tanto teológicas quanto organizacionais. Uma linha de corte entre nós pentecostais e os cristãos não pentecostais é aquilo que a teologia chama de cessacionismo e continuismo. Nós pentecostais somos continuistas. Nós cremos que as manifestações do Espírito Santo acontecidas ali em Atos dos Apóstolos e em várias outras passagens do Novo Testamento, elas continuam. Elas percorreram a história desde o evento ali na festa de Shavu até os dias de hoje. Nós, pentecostais, somos continuistas. Nós cremos que essas manifestações continuam até hoje. A outra ala, a cessacionista, como é a Igreja Presbiteriana, a Igreja Reformada de uma maneira geral, crê que esses dons, essas manifestações espirituais do Espírito Santo cessaram ali no advento da igreja primitiva e que não continua até os dias de hoje. O evangelho anunciado pelos pentecostais também é considerado quadrangular. Por quê? Porque é um evangelho que salva, que cura, que liberta e que batiza com o Espírito Santo. Nós, pentecostais, somos diferentes dos católicos, porque nós cremos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e conduta. Ela é antes da igreja. Ela é acima da igreja, porque a igreja é fruto do que a Bíblia diz. E essa palavra é antes mesmo da fundação do mundo, quem dirá da igreja. Nós também nos diferenciamos dos católicos a partir da Reforma Protestante. A Reforma Protestante estabeleceu 5 pilares, os 5 solas. Sola gratia, sola fide, solus Christus, sola escritura e soli deu a glória. Nós pentecostais também somos, como eu posso dizer, mais arminianos que calvinistas. Mas isso é assunto para uma outra aula. Mas uma coisa é certa, o batismo com o Espírito Santo não é nem nunca foi um pré-requisito de salvação. Nem é também uma necessidade intrínseca à santificação. O batismo com o Espírito Santo é uma manifestação do poder de Deus que nos enche de autoridade e poder para a pregação do Evangelho e para a reprodução de sinais e prodígios que seguiriam aos que creem. Não são os crentes que seguem os sinais, são os sinais que seguem aqueles que creem. E nós cremos. E os sinais se manifestam em nosso meio, se multiplicam e produzem frutos de vida eterna. Claro que existe muita bijuteria no mercado. Não é verdade? Para todo lugar que você olha tem bijuteria. Bijuteria não é ouro. Mas o fato de existir muito mais bijuteria do que ouro não anula a existência do ouro. O ouro existe. Ele nunca deixou de existir. E ele realmente é raro e caro. O fato de ter bijuteria pendurada em tudo quanto é esquina nunca anulou o valor do ouro. O batismo com o Espírito Santo é um tesouro de Deus para todo aquele que crê. Se você crê,
Vem. Sobre terra e céus, só tu és Deus, tu és o maior.